reunidos em torno dos nossos pastores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazemos que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria de chamar nosso irmão, que vai palestrar nessa noite. Possamos colocar nossas mãos sobre ele e rezar essa Ave Maria, intercedendo essa formação. Tudo que ele vai falar, tudo que o Senhor vai falar através dele aqui nessa noite, que ele possa ser esse canal de graça e continue sendo esse canal de graça. Por isso pedimos a tua intercessão, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Sejamos todos bem-vindos, a esse encontro, essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. E hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui na Escola da Fé o tema, que está aí, para entender a Reforma Protestante, para entender um evento tão grande, no sentido não de que ele foi bom, que ele foi importante no sentido de que ele foi útil à igreja, mas no sentido de dizer que ele fez um cisma que foi sem precedentes, e que trouxe uma grande revolução dentro da igreja e no mundo. Então, nós vamos seguir aqui um roteiro que eu preparei para que nós pudéssemos entender um pouco melhor qual foi esse evento, quem foi o mentor dele e como ele se desenrolou ao longo da história, tá certo? Então vamos aí, de início, vamos ver um pouco do contexto histórico desse evento. Eu gostaria de começar falando um pouco de maneira muito breve e rápida sobre os séculos anteriores à Reforma, o século XIV e o século XV. Os séculos XIV e XV foram períodos de grandes provações e transformações sociais, assim como de declínio no setor da cultura em geral. Então esses dois séculos, o século XIV e o século XV, foram séculos em que uma grande confusão dentro do setor cultural e de maneira geral político também aconteceu, grandes controvérsias, grandes confusões e muitas coisas que foram acontecendo e foi como que apagando o século anterior, que foi o século XIII, que foi conhecido como o século de ouro, onde a cristandade estava toda unificada e não tinha a presença ainda dos hereges que surgiram da igreja protestante. Na política surgiram as tendências nacionalistas. O que é o nacionalismo, A salvaguarda dos interesses e exaltação dos valores nacionais. Então começou a surgir cada nação exaltando os seus próprios interesses e desejando a sua independência, querendo romper assim com o império cristão. Existia também dentro do nacionalismo um sentimento
de pertencer a um grupo por vínculos sociais, linguísticos e históricos que reivindica o direito de formar uma nação autônoma. Então, aquilo que nós conhecemos hoje, também conhecido como soberania nacional, algo parecido eles desejavam, ser autônomos, né? Viver de acordo com as suas próprias regras. Então daí começou a surgir na França, desde Filipe IV, o Belo, na Alemanha com Luís IV da Baviera, na Espanha e na Inglaterra, nas cidades da Península Itálica, contrárias à unidade do Sagrado Império. Então esses países e algumas outras nações que eram contrárias ao Império, contrário à unidade, porque a igreja exercia uma autoridade que era chamada de espada de dois gumes. A igreja era detentora do poder político e do poder espiritual. Então a igreja conduzia toda a sociedade. A igreja, como nós sabemos, foi da igreja que surgiu tudo o que nós conhecemos hoje. A igreja guardou o direito romano, a igreja guardou a filosofia grega e a igreja veio trazendo isso decorrer da história. Então a igreja era detentora, tinha o império cristão e dominava todo o mundo conhecido. E aí a humanidade vivia debaixo da autoridade divina que era exercida pelo Papa e por aqueles, o Papa no âmbito espiritual e no âmbito temporal, aquele que o Papa coroava, aquele imperador ou rei de uma nação, né? Novas teorias e reivindicações sociais surgiram contrárias às instituições vigentes, a igreja e o império. Então começou a surgir, né, reivindicações sociais que eram gritantes contra a igreja e contra o império. A partir desse século, né, David? A partir do século XIV e XV. A partir do século XIV e XV. Isso mesmo. A partir do século XIV e XV. As revoluções começaram a surgir e começaram a surgir de maneira muito grande, né? Por exemplo, nós tivemos um grande herege também, mas que é pouco falado, Valdo, né? Que era de, se eu não me engano, Lyon, na França. E daí surgiu os chamados valdenses, que é um grupo também protestante, que existe até hoje, segundo alguns relatam, dizem que até aqui na nossa Recife existe uma comunidade que eles dizem que são da linhagem, né, ou sei lá, podemos dizer assim, continuadores daquilo que Valdo iniciou e os valdenses continuaram. Isso no ano 1137, veja, 1137, lá atrás. Início, né? Do século XII. Início do século XII. Então já existia, e esse Valdo, ele leu uma passagem que está no Atos dos Apóstolos, onde São Pedro, quando estava no Sinédrio, São Pedro e João, São Pedro tinha sido proibido de pregar em nome de Jesus, livremente. E São Pedro disse: o que mais vale ao homem? Obedecer a Deus ou aos homens? Então, em cima disso, Valdo começou a pregar e queria a liberdade para pregar. E começou a pregar coisas que eram contrárias à doutrina da igreja, que eram consideradas heresias também. E foi chamado pelo Papa para que se retratasse, e ele não quis se retratar e usou exatamente esse versículo dizendo que deveria obedecer a Deus e não aos homens, ou seja, interpretando como sempre de maneira pessoal e legalista, né? Neste período surgiu, né, esse período século XII e século XIII, melhor, século XIV e XV, neste período surgiu uma heresia conhecida como conciliarismo, né? O que é o conciliarismo? O conciliarismo, ou teoria conciliar, é a doutrina que considera que é o concílio ecumênico ou universal como autoridade suprema da igreja. Então o concílio ecumênico seria a autoridade suprema da igreja. Isso aqui já era
vamos dizer assim, resquícios do primeiro cisma que aconteceu no ano 1054, quando a Igreja Ortodoxa se separa da Igreja Católica Apostólica Romana. E as igrejas ortodoxas, elas não têm o Papa como cabeça do colégio apostólico. Eles resolvem as suas questões nos concílios, como a Igreja também fazia, mas o Papa é quem dava a determinação final. Por exemplo, lá no início do século III, existiu os concílios, como o concílio de Hipona, o concílio de Roma, para definir quais eram os livros canônicos da Sagrada Escritura. E existia ali muitas lutas para saber quais eram os livros canônicos. E do concílio de Hipona, onde Santo Agostinho também participou, se deu uma lista dos livros canônicos. E o Papa São Damaso I disse: a lista que foi definida nos concílios são os livros canônicos. E ele dá o seu aval. Por quê? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas eles contra ela, mas não prevalecerão. Porém, eu te dou a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado nos céus. O que tu desligar na terra será desligado nos céus. Então, a Bíblia, que até mesmo os protestantes têm em mão, é uma Bíblia listada por concílios da igreja. Exato. E definida, decretada como canônica pela autoridade infalível do ministério infalível do Papa São Damaso I, que diz: esses são os livros canônicos. E daí existem grandes guerras para negar essa autoridade da igreja. Esta doutrina, o conciliarismo, sustenta que um concílio ecumênico representa toda a igreja e obtém o seu poder diretamente de Cristo. Para estas competências estão sujeitos e têm que seguir todos os fiéis, membros e hierarquia, até mesmo o próprio Papa. Então, por exemplo, as igrejas ortodoxas, elas estão aí desejosas de fazer um concílio, para definir algumas questões da igreja ortodoxa. E o que acontece? Existem muitas divisões. As igrejas, a igreja russa com a igreja, eles são definidos em setores, em países, em nações, e essas igrejas não estão se unindo, e estão desejosos de fazer um concílio para definir algumas questões de doutrina deles. Porque para eles não existe um cabeça do colégio apostólico. Para eles, o Papa não é vamos dizer assim, o que conduz a igreja, como Jesus diz a Pedro, lá no capítulo 21 de João: Pedro, tu me ama, amo o Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama, amo o Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, amo o Senhor, apacenta os meus cordeiros. Então, eles não aceitam essa primazia do Papa. Para eles, todos os bispos têm o mesmo poder que o Papa tem. Só que na Igreja Católica Apostólica Romana, todos os bispos de cada igreja particular, cada diocese ou arquidiocese, também têm a infalibilidade que o Papa tem. Só que eles, mesmo assim, estão sujeitos à autoridade do Papa, que é eleito pela igreja no conclave, e ele é chamado o sucessor de Pedro, aquele que tem a primazia do colégio apostólico. Coisa que a igreja ortodoxa não aceita, Tratou-se de um movimento de reforma da igreja católica romana no século XIV e século XV. Considerou que a autoridade final em questões espirituais residia com a igreja romana como corporação de cristãos, personificada por um concílio geral da igreja e não com o Papa. Então, a igreja católica, nesse período século XIV e século XV, a igreja católica era a igreja de Cristo, era a igreja verdadeira na cabeça daqueles que eram conciliares, e a igreja era realmente a igreja de Cristo, mas porém o Papa não era o que detinha o poder sobre a igreja, mas um concílio,
continuando aqui, então o conciliarismo favorecia a oposição à pessoa do Papa e o papado. Então, baseado nessa heresia, né, nessa doutrina do conciliarismo, eles rejeitavam o poder do Papa e o seu papado, né? A filosofia também estava em crise nesse período, desprezando-se as verdades e os valores absolutos. Isto é próprio do protestantismo, o relativismo. Então não tem algo que decida o que é verdade e o que não é verdade. Nós podemos ver aí que o protestantismo hoje, ele se dividiu, catalogadas, está aí com mais de 15 mil denominações diferentes. E cada uma delas são detentoras da verdade. São detentoras da interpretação da Sagrada Escritura. De maneira bem rápida aqui, eu estava uma vez debatendo com um adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles negam a imortalidade da alma. Eles dizem que a alma morre. Morreu o corpo, a alma morre junto. Né? Lá em Ezequiel diz, toda alma que pecar, esta morrerá. Aí eles dizem, toda alma que pecar, morre. Então morreu o corpo, morreu a alma. Então não existe o corpo. Na Igreja Católica nós cremos. A pessoa morreu, só um exemplo para não gerar as três condições da igreja, mas só um exemplo, morreu em estado de graça, o corpo é sepultado, a alma segue diretamente para o encontro com o Senhor após o juízo particular. Para eles não. A alma está morta, dormindo junto com o corpo, e só quando Jesus voltar, ela será ressuscitada. Aí eu fiz a seguinte pergunta para o irmão. Eu disse, como você me explica Moisés e Elias que aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração? Elias foi arrebatado vivo ao céu. Moisés, a Bíblia dá testemunho, a Sagrada Escritura diz que ele morreu e o próprio Deus o sepultou. Deuteronômio 34, né? Finalzinho do livro de Deuteronômio. Aí ele disse, não, mas Jesus ressuscitou Moisés para que ele aparecesse ali. Aí foi quando eu tive aquele tinar, que tudo eles dizem, se não tiver na Bíblia eu não acredito. Então me mostre na Bíblia aonde Jesus ressuscitou Moisés. Aí ele disse, não, aí a gente teria que fazer um estudo, porque não sei o que, a gente teria que entender a questão da ressurreição, a gente teria que entender que a alma morre. Eu disse, não, eu quero um versículo, seguindo as suas regras, eu quero um versículo que mostre na Bíblia Jesus ressuscitando Moisés. Aí para eles, para os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel, né? Não sei se vocês sabem disso. Então para eles, Jesus é o arcanjo Miguel. É Deus, mas é o arcanjo Miguel que se fez carne. Então ele disse assim, lá em Judas, versículo 9, quando diz, eis que o arcanjo Miguel e Satanás disputavam a respeito do corpo de Moisés. Eu disse sim, lá diz que o arcanjo Miguel, que você disse que é Jesus, disputava a respeito do corpo de Moisés. Mas eu quero que você me mostre um versículo onde ele está ressuscitando Moisés. Não sei o que, pronto. Eu sei que a gente estava debatendo pelo WhatsApp. Esse camarada nunca mais mandou mensagem para mim. O que acontece é exatamente isso, né? Então, o relativismo é imenso. Então a gente tem pessoas que acreditam na Trindade, protestantes que acreditam na Trindade, protestantes que são unicistas, que não acreditam na Trindade, protestantes que acreditam na ressurreição, na imortalidade da alma, outros que não, protestantes que acreditam no batismo de criança, outros que não, e assim sucessivamente, né? É aquilo que tu falou, né? A quantidade de ramificações que surgiram e que fecham todo dia, né? Que abre e que fecha. Abre e fecha, abre e fecha. E assim vai, né? E assim vai crescendo. E toda a Bíblia dá testemunho que somente um é divisor, Satanás, né? Satanás, ele se atravessa no meio, diábolo, né? Diabolos, aquele que se atravessa no meio, aquele que divide, né? E o pior, ele é especialista em usar a Bíblia. Ele dizia a Jesus, está escrito, o Senhor mandará os seus anjos, né? Ele é especialista em usar a Bíblia, tá certo? Continuando aqui, valorizava-se mais a vontade, o voluntarismo, né? A vontade pessoal, e com isto se desprezava a verdade.
Aí o interessante, e assim surgiu um relativismo moral e religioso e o indiferentismo diante da verdade. Então, não existe verdade. Não existe verdade. Só que a Sagrada Escritura já dá testemunho de um tempo em que o povo não queria ver a verdade. Por exemplo, o livro de Juízes, no capítulo 17, versículo 6, e também no capítulo 21, versículo 25, e todo o livro de Juízes, se você ler, você vai sempre encontrar essa mesma frase do autor sagrado dizendo: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. Assim é protestantismo. Cada um interpreta a Bíblia segundo um princípio de Lutero, né, do livre exame das Escrituras. Cada um interpreta a Bíblia de acordo com a sua vontade, de acordo com o que, segundo eles, o que o Espírito Santo iluminar. Aí o interessante é que o Espírito Santo diz a um que pode batizar a criança, e depois o Espírito Santo diz ao outro que não pode batizar a criança, e assim sucessivamente. Que pode casar, né? Que pode divorciar, casar novamente, e assim vai. Pronto, né? E assim vai, isso mesmo, né? Enquanto isso, de outro lado, se via crescer as sabedorias ocultas. Então começou aí a aparecer todo tipo de ocultismo dentro daquele período em que a igreja vivia. Então aí começou a surgir inúmeras questões ocultas, né? A igreja tinha vivido o triste, isso aqui é um tema para vocês trabalhar em outro momento, dentro da escola da fé. A igreja tinha vivido um triste exílio dos papas em avião, né? Ou avião, na França, por cerca de 70 anos. Né? Aí vocês podem tomar isso aqui e depois trabalhar sobre isso, que eu não vou entrar em detalhe. De 1309 a 1376 foi aí o exílio do Papa em Avião, né? Dos papas, né? Enfraquecendo o papado e o grande cisma do Ocidente. Esse cisma aqui foi terrível, né? Dois temas aqui para vocês trabalhar, né? O exílio dos papas em Avião, né? Na França, que durou 70 anos, aí tem muita coisa para vocês trabalhar, e também o grande cisma do Ocidente, que ocorreu de 1378 a 1417, que durou quase 40 anos. Então veja, durante o qual havia um papa legítimo e 2 antipapas. Então aqui, imagine como a igreja, como os fiéis estavam, vamos dizer assim, como que em cego em tiroteio, né? 2 papas, um papa legítimo e 2 antipapas. 2 que usurparam a cátedra de Pedro e que queriam se passar por papa. Isso aqui tem muita coisa, eu não vou entrar em detalhe porque o tema não é esse, né? Então, existia aí um papa legítimo e 2 antipapas. O que fez derrubar o prestígio do pontífice, que na Europa era muito estimado, né? Então aqui entra uma grande santa. As coisas maravilhosas da igreja, porque, por exemplo, Lutero se dizia querer reformar a igreja, mas a gente vê, se você for em todo o período da igreja, onde tinha uma crise na igreja, existia um verdadeiro, um legítimo reformador. Por exemplo, nesse período aqui dos 2, do Papa, né, o cisma do Ocidente, e também no período esse período também do exílio dos papas em Avião, quem estava lá? Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, analfabeta, não escrevia. Ditava, né? Ditava para que outra pessoa escrevesse. E disse ao Papa: volte para Roma. Volte para Roma. Coisa que os cardeais em volta não conseguiram fazer. Ela foi lá. Não queriam fazer. Por medo, por covardia. E ela mandou uma carta dizendo: olha as palavras, seja homem e volte para Roma. Assuma o seu lugar. Bem jovem, não é dele? Jovem. E ela era jovem.
né? Ela era jovem, né? Então aí a gente vê que dentro da igreja sempre tinha um santo que de fato reformava a igreja. Deus levantava naquele momento ali. Levantava São Francisco de Assis, Santo né? Antônio. Santo Antônio e tantos outros, né? Além disso, se pensava que o anticristo e o fim do mundo estava pertinho de chegar. Então o negócio estava tão desmantelado que se pensava que o anticristo e o fim do mundo estava chegando. Aí hoje a gente fica dizendo, não, o tema que mais gira dentro da internet hoje é o anticristo. O anticristo está chegando, o anticristo está chegando, o anticristo. Alguém vai indicar o anticristo e não sei o que, coisa e tal, coisa, o anticristo e o fim do mundo, e o fim do mundo. Quando a pandemia começou, disseram, é o fim do mundo, chegou o fim do mundo. Só que a igreja sempre disse, eu e você, católico, nós temos que viver sempre como se essa nossa geração fosse a dos últimos tempos. Sempre, né? Então veja, João, quando escreveu a sua primeira carta, João disse, no capítulo 2 da primeira carta de São João, versículo 18, ele diz assim, filhinhos, ouviste dizer que o anticristo vem. Aí ele diz, mas eu vos digo que já vieram muitos anticristos, ou seja, todos os hereges que vieram são anticristos. E ele diz assim, e eles saíram do nosso meio, mas porém eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, não teriam saído dos nossos meios. E Jesus disse, né, vai vir muitos mestres, virão muitos mestres em meu nome, né, vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Não seguidos, né, não acompanhados. Aí continuando aqui, muitos clamavam pela reforma urgente das disciplinas da igreja, que devia partir do poder central da igreja, que deveria tomar medidas enérgicas para corrigir os males da hierarquia e dos fiéis. A gente não vai negar que nesse período, nesses 2 séculos, se desencadeou uma grande corrupção dentro da igreja, tanto na esfera eclesial como também dos fiéis, né? Entretanto, o papado, infelizmente, foi envolvido pelo relaxamento espiritual do Renascimento. E o que é o Renascimento? O Renascimento, ou Renascimento cultural, é o período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade greco-romana, nos valores, ou melhor, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Esse movimento cultural se contrapunha aos valores católicos cultivados durante a Idade Média. Então, o papado, até o papado, tinha sido envolvido pelo relaxamento, né? E se deixou envolver pela arte, pela ciência e pela filosofia greco-romana. E daí a profanação, né, de muitas coisas e a corrupção aconteceu. E com isso, o Papa da época não fez as reformas necessárias na igreja, né? E aqui eu não lembro agora, eu não coloquei aqui, e acabo agora não lembrando quem foi o Papa que não fez a reforma quando deveria ter feito e acabou dando no que deu. Neste tempo, o clero, príncipes e camponeses estavam insatisfeitos. Havia muitos bispos mundanos desfrutando de ricos benefícios, ao passo que sacerdotes ignorantes e pobres formavam como que um proletariado clerical, o chamado baixo clero. Era tipo assim, os pobres mais ignorantes, os padres mais ignorantes, trabalhavam com o povo para ganhar dinheiro para manter as regalias de quem estava em cima do poder, né? Isso tudo acontecia dentro da igreja. Hoje a gente olha para a igreja e diz: a igreja está em crise. Talvez hoje seja a maior crise da igreja, porque é uma crise de identidade. Não é uma crise somente corrupta e uma crise somente de questões de piedade e santidade, mas é uma crise de identidade. Dizem que atualmente a igreja católica, dentro dela existem 2 igrejas.
uma igreja católica, apostólica romana, verdadeira, e uma anti-igreja que está a serviço do mundo e do anticristo. Duas igrejas, né? Aí, para saber qual é a igreja verdadeira, é simples. Você pega a Sagrada Escritura, está compatível com a Sagrada Escritura, pega o catecismo, está compatível com o catecismo, pega o Código de Direito Canônico, está compatível com o Código de Direito Canônico, pronto, essa é a igreja de Cristo. A Eucaristia é Jesus, corpo, alma e divindade. Aí chega alguém e diz, não, a Eucaristia não é Jesus, a Eucaristia representa, a Eucaristia é um banquete fraterno. A anti-igreja. A anti-igreja, não é a igreja de Cristo, né? Deixa eu me encontrar aqui. Pronto. Os mosteiros estavam em decadência, tanto que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz os reformaram. Dois doutores da igreja. Dois doutores da igreja. Dois grandes doutores da igreja. Porque os mosteiros estavam só Deus, né? Só a misericórdia. É aquela ideia do relaxamento, né? O relaxamento. E eles relaxou, o Papa relaxou, todo mundo relaxou e o negócio começou a desandar. E Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz fazem as reformas dos mosteiros. São João da Cruz na parte masculina e Santa Teresa d'Ávila na parte feminina, né? E por isso muitos padres, por isso aqui a gente já dá um pulo, sai do século 12 e 13 e a gente já entra, ou melhor, século 14 e 15 e já entra no início do século 16, onde Lutero já tinha feito a reforma. A gente está só no contexto histórico, né? Então aqui, e por isso muitos padres deixaram a batina para seguir Lutero, como de fato aconteceu. Então teve essas crises nos dois séculos anteriores ao século XVI, que foi o século da reforma, né? Os padres começaram a seguir Lutero, deixaram a batina e vamos embora, né? Logo após a reforma, né? Assim que aconteceu a reforma. Entre os muitos pequenos príncipes alemães, reinava a anarquia e o ciúme. Aqui eu já estou entrando dentro do contexto da reforma, tá certo? E pretendiam a secularização dos bens da igreja. Por outro lado, os camponeses, espezinhados e miseráveis, pensavam também poder ganhar muito com a Revolução Protestante. Acabou que foram trucidados com a revolta dos camponeses. O que é a revolta dos camponeses? A Guerra dos Camponeses foi uma revolta popular generalizada nos países de língua alemã na Europa Central em 1524. Isso aqui já é depois da reforma, tá certo, gente? 1524, 1525. Falhou por causa da intensa oposição da aristocracia, que abateu até 100 mil dos 300 mil camponeses que se levantaram contra a igreja. E também agricultores mal amparados e mal conduzidos. Os sobreviventes foram multados e obtiveram poucos ou nenhum de seus objetivos. Então aqui, a gente saiu aqui de maneira muito rápida dos dois séculos que, vamos dizer assim, que apodreceu as estruturas do período em que Lutero estava. E no período em que Lutero estava, aqui eu falei de maneira muito rápida o que alguns acharam e viram de oportunidade na Revolução Protestante. Então, a Guerra dos Camponeses Alemães foi a maior, a mais generalizada revolta popular da Europa antes da Revolução Francesa de 1789. A luta chegou ao auge na primavera e no verão de 1525. Então, veja, neste caldo de cultura favorável à Revolução, Lutero soube explorar esse caldo que eu falo, século XIV e século XV. E aqui eu dei um pouquinho do contexto histórico, qual era a intenção dos príncipes e dos camponeses. Dos camponeses. Os príncipes e os camponeses a respeito da reforma.
E neste caldo de cultura favorável à Revolução, Lutero soube explorar a ambição e o espírito de independência reinante entre os príncipes alemães, excitando a revolta contra o Império Católico de Carlos V, né, que era o imperador da época. A igreja governava com o poder temporal e espiritual, aquilo que eu tinha falado no início. Então, continuando aqui, aconselhou-os, né, Lutero aconselhou-os a tomar, isso aqui, por incrível que pareça, eu estou falando de um contexto histórico um pouquinho antes da reforma e já as consequências da reforma. Depois eu vou falar um pouquinho de Lutero para a gente entender como foi que se encaminhou tudo, né? Então eu falei um pouquinho antes da reforma, o contexto histórico que favorecia a reforma, porque existia uma grande corrupção dentro da igreja, e depois a intenção de alguns que pensaram em lucrar com a Revolução Protestante, que não é reforma, é Revolução Protestante, né? Então Lutero aconselhou-os a tomar os bens da igreja em seus domínios e até tomarem sobre si o controle da doutrina e da moral dos seus súditos. Porque quando um rei se convertia, todo mundo se convertia com o rei, né? Em numerosas declarações, Lutero reconhece que a corrupção não era só na cúria, não era somente dos padres, né? Ele diz, e aqui Martina, que é um jesuíta, um padre jesuíta, historiador, coloca aqui uma citação de Lutero, tirada do eu não sei alemão, né, mas acho que é Tinserden, né, capítulo 1, página 294, e no livro de Martina, que é um padre jesuíta, na página 65, ele diz assim, ele diz, Lutero, a vida e amar entre nós como entre os papistas. Não sei se vocês já ouviram algum protestante dizer que os católicos são papistas, né? Isso aí na internet tem muito. Papista significa dizer católico que segue o Papa, né? Que é papista, né? Lutero diz, a vida e amar entre nós como entre os papistas, mas nós não o condenamos por sua vida prática. A questão é bem outra. Se eles seguem a verdade, mesmo que o Papa fosse um santo como São Pedro, para nós seria sempre um ímpio. Então veja, a questão não era somente a corrupção. Isso é palavra de Lutero. Palavra de Lutero, né? Aqui sendo trazida para nós pelo o padre Martini, certo, e tirada do Tinserden, acho que é isso, né? Em alemão. Alemão aqui é bem complicado, né? Então, palavras de Lutero. Ainda que o Papa fosse um santo como São Pedro, para nós, ele não passaria, ele não seria menos do que, nada mais do que um ímpio. Em 1512, quando ainda era católico, Lutero, ele disse, quando ainda era católico, aqui no sentido de dizer que ele ainda estava dentro da igreja, né? Ainda era subordinado à igreja. Quando ainda era católico, ele disse, o único verdadeiro pecado dos sacerdotes, enquanto tais, é o de trair a verdade. Então veja, ele dizia, eles podem viver como viver, o problema é que eles estão traindo a verdade. Mas que verdade? A verdade de Lutero, né? Em 1520, no opúsculo A Nobreza Cristã, isso é um livro de Lutero, né? O opúsculo A Nobreza Cristã, da nação alemã, né? Um livro que Lutero escreveu. Lutero destaca entre os absurdos a serem abolidos a distinção entre sacerdócio e laicato, o magistério supremo do Papa e o seu direito de convocar concílios. Então Lutero disse, olha, a gente tem que abolir essa distinção entre hierarquia, ou seja, entre os padres, os bispos, os cardeais e o laicato, o povo leigo. Todo mundo é uma coisa só. Então não tem esse negócio de ninguém ser, não tem hierarquia, não tem ninguém maior do que ninguém. Então, o sacerdócio régio dos fiéis seria o mesmo que o sacerdócio dos padres, coisa que a gente sabe que é diferente. O sacerdócio dos padres é ministerial, né? Eles são ministros de Cristo, enquanto a gente é sacerdote no batismo, a gente é sacerdote, profeta e rei, né?
mas o sacerdócio régio, né? É também colocados por diversos historiadores russos marxistas como K. Kallstring, Barbágalo, Husserl. Eles destacam o caráter social da Revolução Protestante. Ou seja, a Revolução Protestante ela tem um caráter mais social do que religioso, né? E os citados historiadores russos defendiam que a Reforma Protestante não é senão o disfarce religioso da crise econômica social. Então não tinha nada a ver com religião. Lutero queria sim fazer uma reforma, fundar a sua própria igreja. Mas o caráter geral da reforma não era reformar a igreja, mas era reformar tudo. Lutero era camponês e queria o poder também, né? Os pais de Lutero eram camponeses. Ele queria o poder também, né? Não é senão o disfarce religioso da crise econômica social comum na Europa em meados do século XVI. Segundo esses historiadores, Lutero foi um agitador popular e não um autêntico teólogo. Nem um homem dotado de profundos sentimentos religiosos. Ele não tinha piedade religiosa. Ele era simplesmente um agitador que queria ir contra aquilo que a igreja colocava como doutrina. Lutero era filho de camponês que compartilhava das aspirações de seu povo. Ou seja, sair de debaixo da autoridade do Império Cristão. Aí aqui na página Martina, né, o padre Martino, na página 97. A tudo isso se junta o fato de que, no século XVI, havia uma rigorosa guerra entre os nobres e a monarquia na Alemanha. Se o imperador, por tradição, era defensor do catolicismo, como Carlos V, não restava aos príncipes alemães, adversos a eles, senão abraçar a situação, que era a Revolução Protestante de Lutero. Então, os príncipes alemães disseram: olha, se a gente quer vencer o Império Cristão de Carlos V, se a gente quer vencer a autoridade da igreja, a oportunidade é essa. É pegar todo mundo que quer sair dessa autoridade, ou seja, quer viver como lá no livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um queria fazer o que lhe parecia correto. Então, se cada um quer viver de acordo com o seu, vamos dizer assim, o seu pensamento, a sua ideia, o relativismo da sua cabeça, então a gente aproveita agora e a gente corre, né, para fazer a revolução acontecer. Continuando aqui, o imperador católico Carlos V, na Espanha, que ameaçava seriamente com o seu poder as tendências de autonomia dos senhores alemães. Na verdade, Lutero foi o homem que provocou a faísca que detonou a revolução contra a igreja, com seus dotes de pregador, por sua vivíssima imaginação, por sua convicção de ser um enviado de Deus para trazer a salvação. Então Lutero se achava, vamos dizer aí, a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Segundo Martina, né, que é o padre jesuíta, ele era capaz de inflamar e arrastar as massas populares e de convencer e enganjar os intelectuais. Isso está no livro de Martini, página 112. Então Lutero tinha a capacidade de arrastar as massas, e não somente as massas, mas envolver os intelectuais, que foi o que ele fez. Persuasão que ele tinha, né? Persuasão que ele tinha, lábia, né? Muita lábia, né? Então ele era realmente uma pessoa que tinha uma oratória boa e que podia envolver as pessoas naquilo que eram os seus propósitos. Falei muitas citações, aqui é eu dizendo, né? Falei muitas citações de Giacomo Martina,
que é um padre jesuíta e professor de História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. É autor de várias obras sobre a história da Igreja, né? Então a gente agora vai entrar um pouquinho na vida de Lutero de maneira um pouco mais direta, né? Lutero, né? A evolução das suas ideias. Martinho Lutero nasceu aos 10 de 11 de 1483 em Aslenberg, né? Teve infância dura, sujeita em casa, né? E na escola. A disciplina severa dos pais e dos mestres na escola fazia Lutero sofrer muito. A partir de 1501, na Universidade de Erfurt, estudou a filosofia nominalista de Ockham. Era um pensador da época com tendência anti-metafísica e relativista. Tal sistema dissolvia a harmonia entre a ciência e a fé, pois tinha as verdades da fé como irracionais ou impenetráveis à razão. A moral se fundaria unicamente na livre vontade de Deus. Então Lutero começou a pensar, olha, fé e razão não têm compatibilidade, não é possível. Não é compatível. A gente tem que viver pela fé, que é Deus que determina o que é moral e o que não é moral. Só que a moral de Lutero era completamente relativista, né? Completamente relativista. Certa vez, a caminho da universidade, no dia 2/7 de 1505, foi quase fulminado por um raio. Isso. Em consequência, fez um voto de entrar no convento e gritou ajuda, ou melhor, ele gritou pedindo ajuda a Santa Ana, dizendo, quero tornar-me um monge. Então ele pede a Santa Ana, vó de Jesus, né, mãe de Nossa Senhora, não me deixe morrer aqui nessa tempestade. No momento onde convinha a ele, aquilo ali dentro, convinha a ele, eu fazia aquilo ali, né? Então o que é que acontece? Lutero, com medo da morte, fez um voto, e esse voto não era um voto piedoso. Era mais ou menos, me desculpe dizer, mas era mais ou menos o que muitos católicos fazem hoje. O que é que acontece? A pessoa não vai para a igreja, a pessoa não tem uma vida na igreja, a pessoa não busca viver os sacramentos, não busca nada. Mas, por exemplo, dia 8 de dezembro, faz um voto para ganhar uma causa na justiça, para curar uma enfermidade, para ganhar a casa própria, aí depois vai pagar uma promessa a Nossa Senhora, aí ganhou a casa própria, ou a causa, ou o que for, vai, pagou aquela promessa, pronto, estou livre, não preciso mais, né, fazer nada disso. Então, isso aí, São Luís Maria Grion de Montfort coloca dizendo que são os falsos devotos ou os devotos interesseiros de Nossa Senhora, que só busca a Santíssima Virgem quando tem interesse de ganhar uma causa ou ser curado de alguma enfermidade ou coisa parecida. Então, Lutero fez a mesma coisa, socorre-me, né? Eu prometo, eu vou ser monge, né? Esta decisão era fruto do temperamento escrupuloso e pessimista de Lutero. Então Lutero era escrupuloso e pessimista. Por isso que ele encontrava Deus sempre como um Deus juiz, severo, duro. Porque era aquilo que ele tinha de imagem de Deus, que era a imagem do próprio pai dele, que era rígido e duro, que castigava. Então aquilo que era o pai de Lutero, Lutero refletia na pessoa de Deus Pai, né? Voltando aqui rapidinho, essa decisão era fruto do temperamento escrupuloso e pessimista de Lutero, que receava o juízo de Deus sobre os seus pecados. Então, ele não disse a Santa Ana, socorre-me, porque ele realmente queria ser monge, queria ser santo. É porque ele tinha medo de morrer naquele momento, e como ele era escrupuloso, estava cheio de pecado,
ele pensou, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Então, para que Deus não me castigue, me mande para o inferno, eu vou pedir para a avó de Jesus, né, Santa Ana, que ela me salve. Então, Lutero muito se preocupava com a sua fraqueza e os seus pecados, que o deixavam inquietos. E Lutero brigava muito com ele mesmo. E ele dizia que era Satanás que estava esbofeteando. Então, se você assistir os filmes de Lutero, você vai ver sempre ele discutindo com alguém. Mas, na verdade, alguns historiadores dizem que não era Satanás. Na verdade, era ele discutindo com ele mesmo, porque ele era extremamente escrupuloso. Extremamente escrupuloso. Por isso, ele não aceitava e não acreditava na santidade. Lutero não acreditava na santidade. Em julho de 1505, contrário à vontade do pai e dos amigos, Lutero entrou no convento dos agostinianos de Erfurt, em 1507 foi ordenado presbítero, padre. Em 1510 ou 1511 passou 4 semanas em Roma. 4 semanas em Roma, onde conheceu a vida da cúria e a exuberância das devoções populares. Então, essas 4 semanas que Lutero passou em Roma foi, podemos dizer assim, o gatilho, né? Porque a cúria, né, romana estava muito depravada na época. As crendices populares que Lutero presenciou em Roma, como venda de indulgência e outras coisas semelhantes, né, que as vendas de indulgência tinham até perdido o sentido, né? Não se vendia indulgência, mas acabou, né, se vendendo, né? E Lutero vendo tudo aquilo ali foi o gatilho. Aí ele voltou de Roma extremamente revoltado, né? Isto tudo, porém, no momento, não o impressionou muito, nem abalou a sua fidelidade à igreja. Então, essas 4 semanas mexeu com ele, deixou ele perturbado, mas aquilo ali não fez com que ele dissesse: eu agora não sou católico, eu não quero mais, eu vou renegar a igreja. Não, né? Foi nomeado professor de Sagrada Escritura em Wittenberg. Vivia, porém, inquieto ao pensar na sua fragilidade moral e nos insondáveis juízos de Deus. Então, Lutero estava sempre sendo agredido pelos escrúpulos. Vocês sabem o que é escrúpulo, né? Escrúpulo é aquela pessoa que, por exemplo, eu deixei o microfone cair. Então, eu deixei, quebrou o microfone, é culpa minha, é porque eu não sou cuidadoso, é porque tudo é minha culpa e tudo é pecado. Passou alguém na minha frente, eu olhei, pensei alguma coisa, já peguei. Eita, eu peguei algo de alguém assim emprestado, mas a pessoa não me permitiu pegar antes, e tudo. Eu olhei para uma mulher, eu tive o sentimento, o desejo, né? Eu pensei, desejei, senti, melhor dizendo, senti, mas não consenti. Então só senti, já estou condenado ao inferno, Deus já vai me castigar. Porque a gente sabe que o pecado, por exemplo, né, de cobiça, você vê, você sente, até aí tudo bem, faz parte da sua natureza. Agora você consentir, aí já é outra coisa. Mas o escrupuloso não. Eu olhei, eu nem senti, eu só olhei. Mas como eu olhei, eu sei que eu não posso olhar, eu já pequei, eu vou me confessar, eu estou com pecado mortal, eu vou para o inferno se eu morrer assim agora. Então o escrupuloso é assim, né? Então, para o escrupuloso, ele se confessa agora, ele recebe a absolvição, mas quando ele está saindo da absolvição, ele já acha que tem algum pecado que ele não confessou, que ele esqueceu, que não foi perdoado, e que tem que voltar. Ele vai para o inferno e, se brincar, ele volta para dizer que mais ou menos assim, né? Jejuava, veja, Lutero vivia inquieto com seus escrúpulos, jejuava, praticava vigílias de oração, mas sem conseguir paz. Então não tinha paz, vivia sempre atormentados. Aí os protestantes vão dizer, né, que Lutero vivia assim porque a Igreja Católica diz que a salvação é pelas obras, e Lutero percebia que não conseguia fazer obras boas que agradassem a Deus, e por isso ele nunca ia ser salvo. Mas na verdade Lutero entendeu mal as questões das obras
né? A questão da doutrina dos méritos, nossos méritos, quando nós obedecemos à graça de Cristo, ele entendeu mal, e entendendo mal, ele não aceitava essa questão, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? O contato com as epístolas de São Paulo, especialmente aos Romanos e aos Gálatas, foi-lhe oferecendo uma solução. Viu que não se devia importar tanto com aquilo que fazia ou deixava de fazer. O relativismo, né? E precisava de ficar firme na fé, confiança, ou seja, confiar. Não sei, Val, se dá para tu encontrar aquela frase de Lutero que eu coloquei aí, que é sobre o luteranismo, né? Pronto. Então aqui está uma frase de Lutero: ser pecador e peca fortemente, mas crê ainda mais fortemente. Está salvo. Acabou-se. Vou pecar, mas eu tenho fé, estou ali. Eu posso pecar. E por que Lutero diz isso? Porque o pecado original, e aqui está uma das doutrinas de Lutero, o pecado original, aquilo que nos torna a concupiscência do homem, aquilo que nos leva a pecar. Então, o pecado original, que deixou em nós a concupiscência, esse pecado original tirou o nosso livre-arbítrio. Depois do pecado original, para Lutero, o homem não tinha mais livre-arbítrio. Então, o homem não tinha liberdade. E também, o pecado original havia depravado a natureza humana por completo. O homem não conseguiria fazer nada, absolutamente nada que agradasse a Deus. Nada. Quando eu digo fazer algo que agrada a Deus, não era também o pelagianismo. Porque Pelágio, no século IV, que foi também um monge, né? Pelágio foi um monge da igreja do século IV, e Pelágio dizia: olha, o pecado original não existe, a gente não precisa da graça de Deus, Jesus nos deu o exemplo, nós somos livres e nós seguimos o exemplo de Jesus, e seguindo o exemplo, Jesus nos deu só o exemplo, Jesus não nos salvou, entendeu? Pelágio dizia: Jesus não nos salvou, pecado original não existe, nós somos livres, livre-arbítrio, porém, não precisamos da graça de Deus, porque na verdade, nós com as nossas próprias forças, nós podemos nos salvar, só basta seguir o exemplo de Cristo. O pelagianismo está hoje dentro do espiritismo. Isso. Eu me salvo, não existe salvador, não existe salvador, então eu mesmo me salvo. Eu, mesmo que eu reencarne inúmeras vezes, eu um dia chegarei a ser um espírito iluminado, assim como Cristo. Porque o Espiritismo diz que Jesus não é Deus. Ele pode ser chamado de Deus, porque ele foi um espírito que, após inúmeras reencarnações, ele chegou ao ponto máximo de espiritualidade, a ponto de não necessitar mais reencarnar. E por esse motivo ele pode ser chamado Deus. Aí o que é que eles dizem? Jesus é Jesus, ele veio nos dar somente o exemplo. Então o pelagianismo diz: eu me salvo pelas minhas obras, somente pelas minhas obras. E Lutero diz: não, o homem se salva somente pela fé. Então veja, século IV, século XVI, os dois extremos. Um nega a graça e diz: eu me viro, eu faço e aconteço. E o outro, do outro lado, nega as obras de caridade. Porque Lutero achava que as obras da igreja eram as obras da lei farisaica. Cumprir as leis do Antigo Testamento, ipsis literis, de maneira legalista, como os fariseus achavam que ia ser salvo porque cumpririam a lei, e os fariseus esperavam um Messias que iria impor a todo mundo o seguimento restrito da lei. Esse era o Messias que os fariseus procuravam, e por isso eles combatiam tanto Jesus. E Jesus chega mostrando que era totalmente ao contrário. E o apóstolo Paulo, né, que começa a falar da graça, começa a falar da liberdade do homem, e começa a falar tantas e tantas coisas, Lutero interpreta mal e começa a trazer as suas doutrinas baseada nas suas próprias interpretações, principalmente da carta aos Romanos e da carta aos Gálatas de São Paulo, né?
Deixa eu me achar aqui onde eu parei. Este foi totalmente corrompido. Melhor, deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Carta aos Gálatas. Foi oferecendo, a carta aos Romanos e aos Gálatas, foi oferecendo a Lutero uma solução. Viu que não se devia importar tanto com aquilo que fazia ou que deixava de fazer. Está aí. Peque muito, mas creia muito mais. E precisava de ficar firme na fé e confiança em Jesus Salvador. Afinal, dizia ele, é a fé e não as obras que salvam o homem. Este foi totalmente corrompido pelo pecado original, aquilo que eu havia explicado, e aí pode-se não pecar. Ou seja, o homem não podia fazer outra coisa a não ser pecar. Pecar, pecar e pecar e só pecar. O livre-arbítrio está vendido ao pecado. Então, o homem tem uma certa, vamos dizer assim, uma livre ação. Mas essa livre ação é somente assim, vamos dizer que uma libertinagem, que está completamente vendida ao pecado. O livre-arbítrio está vendido ao pecado. É tipo, por exemplo, um eleitor que é livre para exercer o seu voto, livremente, ele pode votar em quem ele quer, mas ele está vendido. E por ele estar vendido, aquilo que ele podia fazer livremente, ele não faz livremente, ele faz de cabresto, porque ele está vendido. Então, o livre-arbítrio estava vendido ao pecado. Então, não existia livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio está vendido ao pecado, não se pode apelar para ele. Então, não adianta eu ir pensar no livre-arbítrio. De resto, a concupiscência desagrada que o próprio pecado, ou melhor, de resto, a concupiscência desregrada, que é o próprio pecado, é inextinguível no homem. Então, a igreja diz, olha, a gente vai crescendo, né? vai se convertendo, vai sendo santificado, e a gente vai vencendo os vícios. Lutero dizia, olha, essa concupiscência, esse desejo do homem de pecar, de fazer o que é contrário à vontade de Deus, que é consequência do pecado original, não pode ser vencida de jeito nenhum. Então Lutero estava pensando que a Igreja Católica estava vivendo na prática o pelagianismo, quando na verdade a Igreja diz, a ação primeira é de Deus. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Se tu abrires a porta. Do outro lado, Jesus diz, olha, vai chegar uma grande tribulação, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, essa questão do homem receber a graça de Deus e responder à graça de Deus. Ele dizia, lendo a carta aos Efésios, por exemplo, o homem está morto nos seus delitos e pecados. E um irmão protestante disse assim, Denis, se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós podemos responder a Deus de alguma maneira? Um morto pode responder? Um morto pode dar alguma resposta? Se está morto, eu digo, ele não pode dar uma resposta se for a minha voz que esteja chamando por ele ou a tua. Mas se for a voz de Deus, se for a palavra de Deus, o verbo eterno que se fez carne, ele chega diante do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. E o morto ressuscita. Somente. Porque se for a minha palavra, se for a sua palavra, o morto não responde. Mas se for a palavra que se fez carne, a palavra que no princípio era o verbo, como diz João no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, versículo 14 do primeiro capítulo de João, e ele diz, e por ele, pelo verbo, pela palavra, foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Essa palavra, quando ela fala, o inferno treme. Quando ela fala, morto ressuscita. Quando alguém está morto no pecado, se escutar a voz de Jesus, que Paulo diz que vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se escutar a voz de Jesus, ressuscita do vício que tiver, do pecado que tiver. Porque não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Jesus. Amém. Então Lutero não pensou nisso.
E quem segue Lutero não pensa nisso. Não pensa. De resto, a concupiscência desregrada, que é o próprio pecado, é inextinguível no homem. Só lhe resta confiar, ter fé. Ou seja, eu não posso fazer nada, eu só faço crer. De fato, é pela fé que o homem é salvo, mas essa fé concretizada, como diz São Tiago, nas obras. Então, ele dizia, só lhe resta confiar, ter fé nos méritos de Cristo, porque ninguém tem mérito próprio. Então, nega o mérito dos santos. As indulgências que Lutero negava eram exatamente por causa disso. Porque nas indulgências estavam os méritos de Cristo e os méritos dos santos. E esses méritos dos santos não são méritos pessoais. São os méritos de Cristo que foram evidenciados naqueles que disseram, eis-me aqui, Senhor. Samuel. E Samuel vai atrás de Eli. Depois ele percebe, é Deus que chama. Samuel, quando tu ouvires o chamado, diz, eis-me aqui, Senhor. Ou senão, Isaías capítulo 6. O Senhor chega diante de Isaías e diz assim, olha, a quem eu enviarei? Quem irá após mim? E Isaías diz, envia-me a mim, envia-me. E o Senhor diz assim, eu te enviarei. E Isaías diz assim, ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí diz que um serafim pega uma brasa com a tenaz do altar, toca na língua de Isaías, e a língua de Isaías é purificada, e o Senhor assim envia Isaías para pregar. E o maior profeta, o profeta que mais falou de Jesus, do Messias, foi Isaías. Quando Deus declara o homem justo ou reto, não lhe está apagando os pecados. Veja o que Lutero dizia. Mas apenas resolvem não imputá-los, ou seja, não responsabilizar o homem pelo pecado. Cobrindo-os com o manto da justiça ou da santidade de Cristo. Então veja, ninguém entra no céu santo, Lutero dizia, em outras palavras. Você vai entrar, você pode até falar com o protestante, ele vai dizer, você vai entrar no céu, mas não é porque você é santo, é porque o Pai olha para você e olhando para você, ele vê Cristo. Ele vê a santidade de Cristo, que como uma capa foi posta sobre você. A carta aos Hebreus, se eu não me engano, diz assim, sem santidade não se pode entrar no céu, porque sem a santidade é impossível ver a Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, se eu não me engano, diz assim, estes são aqueles que estão vestidos com linho, o linho puro. Aí o que é o linho puro? Aí ele diz, as obras de justiça e de santidade dos santos. Deixa eu ver aqui. Lutero baseava-se especialmente em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, porque nele se revela a justiça, no Evangelho e em Cristo, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Está escrito, é verdade. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aí está escrito por quê? Porque isso é uma citação lá de Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz, eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra. Então veja, o que não tem a alma íntegra sucumbirá. Aí ele diz, mas o justo vive por sua fidelidade. Não é simplesmente pela fé, mas é pela fidelidade.
Fidelidade à fé, fidelidade a Jesus. E na carta aos Gálatas, capítulo 3, que foi uma das que Martinho Lutero usou também, Gálatas capítulo 3, versículo 11, ele diz que ninguém é justificado pela lei. E aqui era a lei de Moisés, aquilo que os adventistas do sétimo dia dizem. Você tem que seguir o sábado, o sábado, o sábado, o sábado. Adventista do sétimo dia, ou seja, advento, aquele que vem, Jesus que vem. Adventistas, aqueles que esperam a volta de Cristo, do sétimo dia. Que dia? O dia sabático, o repouso sabático, né? Então, que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então Lutero colocou: o justo viverá pela fé. E se você assistiu o filme, principalmente um que a gente vai botar um videozinho aqui, eu não sei nem quanto tempo eu tenho mais, que hora é essa, que hora é? Porque senão eu posso falar demais e a gente não sair daqui. Oi? 9 horas. É 9 horas, a gente termina que horas? 9h40 por aí. Pronto, beleza. Então daqui a pouco a gente termina. Tem um vídeo que a gente vai colocar daqui a pouco, que está em preto e branco. Lutero, quando ele começa a ler a Sagrada Escritura, aí ele vai lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz: o justo viverá da fé, ou o justo viverá, como está aqui, né? O justo viverá pela fé. Aí Lutero vai lá e escreve lá em latim: sola. Entendeu? Ele lê o versículo: o justo viverá pela fé. Aí ele coloca: o justo viverá. O justo viverá sola fé. Somente da fé. O justo viverá somente da fé. Ou o justo viverá somente pela fé. E aí está os 5 solas de Lutero, que a gente não vai entrar porque não dá tempo, né? São Tiago, capítulo 2, versículo 24, eu vou ler aqui, eu acho que eu marquei, né? São Tiago, capítulo 2, versículo 4, é o único versículo bíblico que fala somente a fé. É o único, mas porém não é numa questão positiva. Não está dizendo, afirmando que o homem viverá somente da fé. Tu repete aí, Denis, repete o livro. São Tiago, capítulo 2, versículo 24, é o único versículo bíblico que tem essa expressão, somente a fé. Mas não é uma questão positiva para dizer que o homem viverá somente da fé. Pelo contrário, ela é uma questão negativa. Veja o que diz São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vês que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vê que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então eu não vou explicar isso aqui, né, porque senão iria passar muito tempo, mas você lê em casa aí, São Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, e ele vai dar o exemplo de Abraão, o pai da fé, e de Raabe, a prostituta, ambos que foram salvos, acreditaram, mas Abraão, que acreditou que deveria sacrificar Isaac, se não saísse para sacrificar, não seria tido amigo de Deus. E Raabe, a prostituta, que acreditou nos espiões que foram enviados por Josué, mas que se não os acolhesse em sua casa, não teria sido salva nem ela, nem a sua família. Então é 2 exemplos que São Tiago coloca, né? 2 exemplos aqui de São Tiago. Continuando, tal doutrina, né, essa doutrina de Lutero, somente a fé, tal doutrina passou a ser o evangelho de Lutero. Implicava autêntica revolução dentro do cristianismo. Lutero havia de lhe associar outras teses, a saber, a rejeição dos sacramentos. Então ele negou os sacramentos, né, dos sacramentos ministerial, do sacrifício da missa, da hierarquia, enfim, de tudo aquilo que fazia a vida da Igreja Católica. Então Lutero pensou: os sacramentos, como por exemplo a missa, aquilo ali é uma obra humana. É uma obra humana. Então é obra, não tem valor. O sacramento da confissão, ali existe uma obra humana, não tem valor.
tudo aquilo que existia, uma ação do homem, respondendo ou fazendo com que a graça de Deus, por meio dos ministros da igreja, efetuasse, porque a salvação da Igreja Católica, ela consiste, a economia da salvação, ela consiste dentro da economia sacramental. No meu canal eu tenho alguns vídeos falando sobre os sacramentos da igreja. Eu chamo essa série de vídeos como economia sacramental, ou seja, a salvação que Jesus Cristo nos deu, ela é dada por meio da igreja e por meio dos sacramentos. Fora isso, não tem jeito. É por isso que a igreja diz que fora da igreja não há salvação. Porque sem os sacramentos não tem como ser salvo. Aí algumas pessoas dizem assim, por exemplo, o ladrão lá na cruz. A questão é, existe o meio ordinário, né? Qual é o meio ordinário de eu falar com vocês? É eu estar aqui e vocês estão me vendo e o microfone me dá suporte para eu falar com vocês. Este é o meio ordinário. Mas se eu quiser, né, vamos fazer de conta que eu sou Deus, aqui na questão dos sacramentos, o meio ordinário é os sacramentos, mas se eu quiser, eu não uso o microfone, eu não fico aqui de frente com vocês, e eu fico somente aí pertinho da câmera, e vou somente falando, vocês vão ouvir somente a minha voz. Então, existe a questão ordinária da salvação pelos sacramentos, e existe algumas exceções que são questões extraordinárias que Deus, na sua providência divina, age do jeito que quer, como quer e quando quer para salvar quem Ele quer. Né? Por exemplo, as pessoas dizem, um suicida morreu, acabou, está no inferno. Uma mulher estava na fila, 35ª pessoa da fila, São Padre Pio estava aqui no confessionário atendendo a confissão de um jovem. Aquela mulher chorava muito lá na fila, ele não ouvia porque era muito distante onde ela estava, ela chorava muito. Quando aquele jovem terminou de confessar, São Padre Pio diz assim, olha, vá até a mulher, que a 35ª, a 33ª, não lembro agora qual era, vá até aquela mulher, vamos dizer aí a 35ª da fila, e diga para ela que o esposo dela está no purgatório, porque quando ele pulou da ponte, entre a queda da ponte e o chão, ele se arrependeu. Teve uma contrição perfeita. Se arrependeu. E aí é um meio extraordinário que Deus pode fazer, como fez com o ladrão na cruz. Mistério. É um mistério de Deus, faz parte da providência de Deus. Mas esse não é o meio ordinário. Este é o extraordinário. E eu não posso depender desse meio extraordinário. Eu não posso ficar pensando, eu vou viver do jeito que eu quiser. Na hora da morte eu me arrependo e pronto. Não. Porque Lutero, entre aspas, pensava isso. Eu vou viver do meu jeito. Basta que eu creia mesmo, que eu seja firme na fé. Pronto, acabou-se. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre Lutero e as indulgências bem rápida, né? Bem rapidamente aqui, que tem ainda um monte de coisa. Lutero e as indulgências, né? A fim de custear a construção da nova Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Júlio II, em 1507, e o Papa Leão X, em 1514, promulgaram indulgências plenárias para qualquer cristão que recebesse os sacramentos e desse esmola. Recebesse os sacramentos e desse esmola. Então, qual eram as condições? Receber os sacramentos, confessar, ficar em estado de graça, certo, e fazer caridade. Aí Lutero viu somente o fazer caridade. Estão roubando o povo. Aí Lutero vai contra as indulgências. Porque, por exemplo, Papa Francisco agora, né, decretou que as indulgências do dia de finados vai até, as indulgências plenárias, né, para o finado, vai até o dia 30 de novembro. Né, prolongou, era somente dia 2, dia de finados, e você pode receber indulgências para o falecido seu até o dia 30 de dezembro. O que é necessário? Confissão, comunhão, rezar na intenção do padre, ir até o cemitério e rezar pelo enfermo, pelo morto, melhor dizendo. E aí você recebe indulgência plenária para aquela pessoa. Se você fizer tudo isso em estado de graça. Primeiro, confissão, fica em estado de graça, e os demais. E Lutero só via o lado, né, financeiro, que era o lado da esmola.
né, que é exatamente dar esmola, faz parte das questões das indulgências, né, que é reparar o pecado, né? São as penas temporais, e se você não paga elas aqui, você paga depois. Por exemplo, alguém roubou, vai ser julgado, o juiz diz, olha, você está absolvido, você está perdoado, você não vai preso, mas porém, para reparar o que você fez, você vai entregar cestas básicas, né? É mais ou menos isso, as indulgências. Recebeu o perdão, mas existem consequências que ficaram na sua vida e na vida da pessoa que você cometeu o pecado, e você tem que reparar isso, ou em vida, ou vai reparar depois no purgatório, né? Eu vou correr aqui, né? Ora, na Alemanha já reinava prevenção contra as indulgências, por causa de abusos de oficiais eclesiásticos, né? Então já tinha muitos abusos. O pregador de indulgências, nomeado por Alberto, que era um príncipe, o dominicano João Terstegen, incorria também ele nesses abusos. Afirmava que, então veja, da igreja dominicana, se eu não estou enganado, era um dominicano. Ele dizia, afirmava que para adquirir a indulgência em favor dos defuntos, bastava a esmola sem o estado de graça do doador, o que era errôneo. Não era isso, né? Então eu vou somente ler agora para a gente não perder muito tempo. Quando certa vez Tentezel, perto de Wittenberg, pregava, Lutero resolveu insurgir-se contra o pregador, na tarde de 31/10/1517. A porta da igreja de Wittenberg fixou, conforme o costume das disputas acadêmicas, uma lista de 95 teses em latim sobre as indulgências e pontos conexos: a culpa, a pena, a penitência, o purgatório, o primado papal. A intenção de Lutero era apenas a de combater abusos e pôr em clara luz a doutrina ortodoxa, aquilo que ele pensava. Ele dizia, opa, essa doutrina das indulgências não é a doutrina bíblica. Então ele pensava, até aqui, Lutero ainda continuava pensando, e aquilo ali era somente deturpação das escrituras, né? E ele queria combater, né? Na realidade, porém, em suas teses, significavam a rejeição não somente das indulgências, mas também do mistério da igreja em prol da salvação dos homens. Entre outras coisas, o frade agostiniano afirmava: o Papa só pode perdoar penas que ele mesmo, conforme o seu juízo ou conforme as leis eclesiásticas, tenha imposto. Então ele dizia, o Papa não pode perdoar nada, a não ser que ele tenha colocado alguma culpa em alguém. Aí ele pode perdoar o que ele colocou, né? Então aí Lutero já sai apenas das indulgências e já entra na autoridade do Papa, né? Querendo tirar aquilo que o próprio Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis que eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus, né? Eu não lembro agora qual é o versículo, mas se eu não estou enganado é o capítulo 22 de Isaías. Parece que é Isaías 22, versículo 21. Ele fala, né, ali no contexto dos reis de Israel, que existia um rei, eu não lembro agora quem era, que estava agindo de maneira errônea, né, sem exercer a autoridade que lhe era própria. Aí ele diz que o rei, né, falando do Messias, iria tirar a autoridade daquele que reinava e iria impor sobre o mordomo, né, sobre o mordomo. E aquele mordomo iria receber a chave real. A chave real. E o que ele abrisse, ninguém podia fechar. E o que ele fechasse, ninguém podia abrir. E ele diz: e este será chamado por todo Israel como pai. Será chamado por pai.
e terá autoridade de pai sobre Israel. Então, quando Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e quando Jesus diz, eis que eu te darei a chave do reino dos céus, São Mateus fez questão de colocar isso para lembrar aos judeus, porque Mateus escrevia o evangelho para uma comunidade judaica. Ele fez questão de lembrar a profecia para dizer que o rei iria dar as chaves do seu reino ao mordomo, e o mordomo iria estar revestido da autoridade do rei para abrir e ninguém fechar, ou para fechar e ninguém abrir. Essa chave do reino que Jesus dá a Pedro faz Mateus levar todos os judeus a ir lá para Isaías e lembrar que existia uma profecia, que o rei daria a chave ao mordomo e revestiria o mordomo da autoridade real. Isso é Pedro. Deu para entender? Eu não tinha parado para perceber. Não tinha parado para perceber. Se eu não me engano é Isaías 22. Eu vou ver depois, eu mando para tu e tu vai ler isso aí, tu vai dizer assim, agora eu consigo entender claramente o que é as chaves que Jesus deu a Pedro. Inclusive tem um vídeo aí no meu canal, o significado das chaves entregue a Pedro. Se você for lá no meu canal, você vai ver, eu vou falar dessas duas passagens, né? Mateus 16 e Isaías 24, se eu não estou enganado, né? As indulgências não podem ser aplicadas às almas do purgatório. Ele dizia que você pode fazer o que você quiser, né? Você pode fazer o que você quiser, mas as indulgências, mesmo que você esteja em estado de graça, mesmo que você faça o que você fizer, de acordo com aquilo que a igreja pede, você não pode aplicar isso ao morto. O morto não vai ser, como é que eu posso dizer, ter serventia nenhuma para o morto. Lutero dizia, né? Ele diz, as indulgências não podem ser aplicadas às almas no purgatório, né? A verdadeira contrição, veja o que Lutero coloca aí, é um risco muito grave. Existe na igreja, é doutrina da igreja, existe a contrição que nós fazemos uma contrição e buscamos a confissão, e a igreja fala também de uma contrição perfeita, mas uma pessoa, uma alma, para ter